Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando esse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, se você já é inscrito no canal, a aula de hoje é muito interessante. Eu vou falar sobre o IPTU, principalmente algumas observações que você precisa saber para o bem da sua família e para os seus investimentos. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Professor Posse. Eu falo sobre imóveis no geral, com ênfase naqueles que não possuem RGI, ou seja, são chamados imóveis de posse. Por isso o nome Professor Posse, entendeu? Começando sobre o conceito de IPTU. Meu Deus, mas por que você precisa saber o conceito de IPTU? Você vai ver que implica diretamente com o financiamento imobiliário. Então fica comigo, vamos lá. O IPTU ele é a abreviação de Imposto Territorial Urbano. Então já vai a primeira dica. Urbano significa o quê? Que aquele seu imóvel, seu terreno, sua casa, o seu apartamento, ele está localizado em uma região urbana, é diferente da região rural. Por que eu estou falando isso? A diferença que você precisa saber é a seguinte: o IPTU ele assume o financiamento, ou seja, você consegue financiar se aquele imóvel pertencer a uma cidade. É por isso que se você for em sites de bancos, de agentes financeiros no geral, principalmente o Banco da Caixa, você vai ver que um dos requisitos para financiar era que aquele imóvel esteja numa área urbana, portanto, pagador de IPTU. Diferente de uma zona rural, por exemplo, onde não é chamado de IPTU. Aqui eu coloquei, ele é chamado de ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Então você precisa diferenciar primeiramente o IPTU do ITR, porque se você tem um imóvel rural, ou se você deseja adquirir um imóvel rural, você não vai conseguir financiar. Isso porque a maioria dos bancos não gostam de financiar ITR, que no caso é uma região rural afastada do centro. Enfim, aqui nós vamos falar sobre o IPTU, mas essa observação sobre o ITR ele é importantíssimo e eu coloquei aqui embaixo a questão do financiamento. E no próximo slide a gente vai falar um pouco sobre o conceito, o que acontece se você não pagar e algumas considerações. Vamos lá. Terreno e casa de posse tem que pagar IPTU? Muitas pessoas acham que o fato de ser uma casa de posse ele não paga IPTU. Pessoal, aqui eu já vou responder quase todas essas perguntas aqui em sequência. Vamos lá. Terreno e casa de posse paga IPTU? Sim, paga IPTU. Eu vou te explicar o porquê. Seja se a casa for legalizada com RGI, ou seja se a casa não for legalizada, que no caso é a posse, você vai precisar pagar o IPTU. E o imposto é para quem? O imposto é para o município, então cada município vai receber esse IPTU. E o fato de ser municipal, a prefeitura ele vai arrecadar sobre a existência daquela casa ou daquele terreno ou daquele apartamento. Então é por isso que até favela, sim, até favela pode pagar IPTU se a pessoa for na prefeitura e falar, olha, eu tenho uma casa em tal lugar, na tal rua, ele é passível sim de pagamento de IPTU. E o auge desse vídeo, sem dúvidas, é o que acontece se você não pagar o IPTU. Se você não pagar o IPTU, você vai gerar uma dívida com a prefeitura, ou seja, com o município da onde está localizado aquele imóvel. E você vai dar o direito da prefeitura de retomar aquele imóvel seu, seja de posse ou seja com RGI. E é por isso que é importante você saber que não pode dever IPTU, mas se por acaso acontecer de você dever o IPTU, seja por algum motivo de força maior, você consegue renegociar a dívida. Por quê? Você tem que ter em mente que mesmo que você não pague o IPTU, a prefeitura da sua cidade não é interessante que ela tome a casa de você. Porque o que uma prefeitura vai fazer com uma casa? Ela quer arrecadar. Então você tem que entender que mesmo se você tiver uma dívida, você consegue, por exemplo, negociar com a prefeitura aquela dívida, fazer um parcelamento, ter um desconto, pagamento à vista. Isso acontece muito porque não é interessante para a prefeitura pegar a sua casa. É interessante que ela receba o IPTU. Então é basicamente isso. A aula foi muito simples, sucinta, objetiva, direto no ponto. Se você quer aprender mais sobre imóveis, sobre construção para receber aluguéis, kitnet, imóveis de posse, imóveis com RGI, financiamento imobiliário, tudo isso de uma forma bem simples, não esquece de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.